Bom dia para quem chega agora ao Jornal da Manhã. Exatamente, preocupação grande, né? Porque a gente vê ali a criancinha pequena, ainda sem o corpo totalmente formado às vezes. A gente precisa ter esse tipo de cuidado, porque podem ter danos no momento e também danos futuros na coluna, para a criança e também para o adolescente. A gente vai saber mais, entender melhor, dar orientações aos pais, agora com o médico ortopedista Leonardo Barreto, que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia, bem-vindo. É preocupante, né? Você tem que saber exatamente qual é o peso ideal. A gente já sabe que é 10% do peso corporal da criança ou do adolescente. Exatamente. Existem algumas pessoas que toleram até 15%. Ou seja, se uma criança tem 30 quilos, ela pode segurar até 3 quilos nas costas, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa atenção hoje. Sempre o pai e a mãe estão olhando o peso da criança. Às vezes a criança está levando livros desnecessários. Então a gente pode ter esse suporte, estar olhando sempre, medindo o peso, porque para não ter uma consequência futuramente. A gente falou de 10%, 15%, muita gente não tem essa noção. Que peso é esse? A gente falou uma criança de 30 quilos, 3 quilos. Vamos na prática, a gente trouxe uma balança e também alguns livros para que os pais aí que estão nos acompanhando tenham noção desse peso. 2,6 kg, um livro de um tamanho considerável. Então é importante que o pai também tenha essa balança para ter esse controle em casa. Com certeza. Então, se a gente não se atentar como a criança está usando a mochila, se está usando uma alça, se está usando duas, se a mochila é adequada, pode ter uma consequência futuramente. A gente tem que se atentar à postura, a gente tem que se atentar a se está usando as duas tiras corretamente. Então, são toda uma atenção, porque a criança é muito mais difícil dizer que está doendo, porque pode ser por uma série de coisas e a gente está deixando passar uma coisa importante que a gente pode modificar, que é a mochila. É melhor essa mochila aqui convencional que você coloca nas costas ou a mochila de rodinha é a ideal sempre? A ideal sempre é a mochila de rodinha, porque, como eu falei, a gente está com a mochila nas costas, a gente tem que ter uma atenção praticamente diária sobre qual é o peso que a criança está levando. A mochila da rodinha não, a gente está puxando, se for uma mochila da altura correta, a gente dá menos atenção. Mas tem que ter uma postura também para puxar essa mochila. Mas tem que ter uma postura, exatamente. E também se as rodinhas ou o peso da mochila está adequado. Não é porque é de rodinha, a gente não tem que ter atenção. E a das costas, ela tem que estar ajustadinha e um pouco acima da cintura. Exatamente. Geralmente a gente quer que fique grudada nas costas, a gente quer que use as duas tiras e geralmente 5 centímetros da cintura, acima da cintura. Que tipo de dano um uso incorreto pode causar? Pois é, a criança, ela está em formação. Então, assim, são ossos formando, são músculos formando. Então, a gente tem que ter atenção de como está sendo usado, se está usando as duas tiras, a postura compensatória que a criança às vezes usa. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Leonardo Barreto, muito obrigado, médico ortopedista, nos ajudou.